Oi, meu nome é Margarete Borges e no Aprender em Minutos de hoje eu vou falar sobre o conceito e os princípios gerais do direito penal. Bom, como nós vimos na aula anterior, né, o direito penal é um dos ramos do direito público que ele atua no sentido de punir a partir do momento que houve uma conduta criminosa. Então, né, é um dos ramos do direito público que atua no sentido de regular a atuação punitiva do Estado. O direito penal ele tem competência de selecionar aquelas condutas mais gravosas, aquelas que têm uma maior lesividade, né, uma maior reprovabilidade social. Então, a partir do momento que houve uma conduta nesse formato, né, gravosa, lesiva, que tem uma reprovabilidade social maior, vamos ter a atuação do direito penal. E nós vimos, né, que o direito penal ele é regido tanto pelo decreto penal, pelo Código Penal, o decreto 2848 de 7 de dezembro de 1940, que inclusive nós tivemos como um dos seus redatores, né, o ex-ministro do STF, Nelson Hungria. Além do Código Penal, né, que está estabelecido aqui nesse decreto, nós vamos ter algumas leis especiais, como, por exemplo, a lei de drogas, a lei de crimes hediondos, a Lei Maria da Penha, nós temos também a Lei de Abuso de Autoridade. Todas essas leis, elas não estão no Código Penal, mas elas definem crime. São chamadas leis especiais ou leis extravagantes, entre outros dispositivos, né, que vão definir o que é o crime. Bom, compete ao direito penal a exclusiva proteção a bens jurídicos. Segundo o Kleber Mação 2016, ele diz o seguinte, que é proibido, né, é vedado ao direito penal atuar antes que essa atividade delitiva ela seja exteriorizada. Então, nós só teremos a atuação do direito penal a partir do momento que a ação delitiva ela é exteriorizada. Ou seja, se o indivíduo estiver lá, eu vou matar fulano, eu vou fazer isso, mas ele não tiver uma ação ou omissão que resulte em um fato criminoso, nós não teremos a atuação do direito penal. E a função do direito penal é proteger aqueles bens jurídicos mais essenciais, né, para o desenvolvimento do indivíduo na sociedade. Portanto, ele não vai resguardar questões de ordem moral, ética, ideológica, religiosa, política ou semelhante. Tem até uma jurisprudência do STF que diz o seguinte: pelo que é possível extrair do ordenamento jurídico brasileiro a premissa de que toda conduta penalmente típica só é penalmente típica porque é significante de alguma forma para a sociedade e a própria vítima. Ou seja, por exemplo, tem o tipo penal lá, artigo 157 do Código Penal. Extrair para si ou para outro coisa móvel alheia, reclusão de 1 a 4 anos, se não me falha a memória. Se a pessoa subtraiu ali uma caneta, uma galinha, houve a conduta, é típica, mas não houve aqui, né, algo que lesionasse de fato uma vítima. Então, não vai ter atuação aqui do direito penal. Falar em tema de política criminal, a Constituição Federal pressupõe lesão significante a interesse e valores, os chamados bens jurídicos, por ela avaliados como dignos de proteção normativa. Mas quais são esses direitos, né? Quais são esses bens jurídicos? Eles estão previstos, né, no caput do artigo 5º da Constituição Federal, quando diz lá: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Então, são esses, né, os bens que o direito penal ele irá proteger, irá resguardar. Vamos falar aqui sobre o princípio da intervenção mínima, que ela é um reflexo do Estado democrático do direito, né? Porque naqueles estados absolutistas que houve ali no passado, infelizmente, né, ainda existem esses estados absolutistas, as pessoas aplicavam direito penal para causar medo nas pessoas em qualquer conflito, até aqueles simples, né? Aqueles que não teve uma conduta gravosa. Por exemplo, o Estado nazista, o Estado no fascismo, né, lá na Itália. Desse princípio, né, surgem mais outros dois princípios, que é o princípio da fragmentariedade e o princípio da subsidiariedade. No princípio da fragmentariedade, ele diz o seguinte, que o direito penal ele vai atuar naquelas condutas gravosas, que têm um potencial ofensivo, que têm um potencial de lesividade. E o princípio da subsidiariedade diz o seguinte, que o direito penal ele vai atuar em ultima ratio. Ultima ratio é uma expressão em latim que significa último recurso. Ou seja,
O direito penal, ele age depois que outros ramos do direito não foram capazes de solucionar o conflito. A não ser em condutas, gente, que de fato tem que ter atuação logo, né, do direito penal, como o caso do homicídio. Você não vai esperar outros ramos do direito solucionar, porque de fato a vida é um bem jurídico tutelado pelo Estado. Então, o direito penal ele irá atuar primariamente. Mas em outros conflitos, né, ele só vai agir de forma subsidiária, ou seja, depois que outros ramos do direito não foram capazes de solucionar tal conflito. Nós temos também, né, o princípio da insignificância, também chamado de princípio de bagatela, que ele busca afastar de sua esfera de atuação as condutas que, embora típicas, ou seja, tem o tipo penal, só que na hora, né, do agente praticar aquela conduta ilícita, não houve uma efetiva lesão a algum bem jurídico. Então, os requisitos para se aplicar aqui o princípio da insignificância, nós conhecemos pela sigla MARI. Temos o primeiro requisito, que é a mínima ofensividade da conduta do agente. Mais ausência de periculosidade social da ação. Um outro requisito, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. E um outro grau, inexpressividade da lesão jurídica provocada. Então, se nós tivermos esses 4 requisitos, né, nós vamos ter aqui o princípio de bagatela, ou seja, o princípio da insignificância. Por exemplo, a pessoa ali furtou uma galinha no terreno de um vizinho. Gente, ele não teve uma ofensividade aqui na conduta do agente, né? Ele roubou uma galinha, de repente ele estava passando necessidade e roubou essa galinha para a família não passar fome. Houve uma ausência de periculosidade social da ação, ou seja, ele praticou crime ali, mas não colocou ninguém em risco. Não houve perigo ali na sua conduta. Reduzido o grau de reprovabilidade do comportamento. Gente, até a própria sociedade, né, ela aceita esse fato. Ele é típico, né? Ele é um tipo penal, né? Nós temos lá o artigo 157 do Código Penal, né? Subtrair para si ou para outro e coisa alheia móvel. Pena, né? Reclusão de 1 a 4 anos, se não me falha a memória. Então, assim, houve o fato típico, mas é insignificante, né? Não houve ofensividade, não houve um perigo social. A sociedade, ela não reprova essa conduta. E a inexpressividade da lesão jurídica provocada, ela é ínfima, ela é mínima, ou seja, uma pessoa ela não fica nem mais rica nem mais pobre quando é subtraída ali uma galinha do seu quintal. Então, para esses tipos penais, né, nós vamos aplicar aqui o princípio da insignificância. Ou seja, o direito penal ele vai atuar naquelas condutas mais gravosas, onde de fato houve uma lesividade a algum bem jurídico, houve uma ofensividade na conduta do agente. Por exemplo, o STF mesmo ele já se decidiu em relação ao princípio da bagatela. O STF diz o seguinte: é inviável reconhecer a aplicação do princípio da bagatela, né, da insignificância, para crimes praticados com violência ou grave ameaça. Por exemplo, a pessoa vai roubar ali a galinha do vizinho e o vizinho tenta impedir, ele dá uma paulada ali, machuca, pega uma faca, tem uma ação ali que há uma violência, ou ele fala, se você tentar me impedir, eu vou te matar, e tá ali com a arma, houve uma grave ameaça, então nós não vamos aplicar aqui o princípio da insignificância, até porque o bem jurídico ali tutelado, né, é a integridade ali física da pessoa. Então, ele não vai ser aplicado. O STF também, na súmula 589, ele diz o seguinte, que é inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. O STF é o Supremo Tribunal de Justiça e o STF é o Supremo Tribunal Federal. Bom, nós temos também o princípio da dignidade da pessoa humana, que ele é aplicado, né, ao direito penal. E ele tem previsão constitucional lá no artigo 1º da Constituição, inciso 3º, quando diz lá, né, a República Federativa do Brasil, formada pela União indissolúvel dos Estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, né, aí o inciso 3º, a dignidade da pessoa humana. Essa dignidade da pessoa humana, né, segundo a doutrina, esse princípio ele se aplica aqui no direito penal
em dois aspectos, tanto no crime quanto na pena. Ou seja, é proibido ao direito penal criminalizar condutas socialmente aceitáveis. Ou seja, aquelas condutas simples, o direito penal não pode ir lá e definir como crime. Por exemplo, eu assisti um filme uma vez que a pessoa beijar em público era uma conduta criminosa, ela era presa. Acredito que em países muçulmanos, né? Aqui no Brasil, não, é a conduta socialmente aceitável. Então, o direito penal não pode ir lá e falar assim, a partir de hoje, quem estiver beijando em público vai ter ali uma reclusão de 1 ano, né? Não pode tipificar como crime algo que seja socialmente aceitável. Então, é derivado justo desse princípio da dignidade aqui da pessoa humana, né? E também ele é aplicado ali na pena, né? No momento em que se define o que é crime, o legislador ele já coloca ali a pena mínima e a pena máxima. Então, o magistrado, né, o juiz, no caso concreto, ele vai estipular de acordo ali com as atenuantes e agravantes ali do réu. De fato, qual vai ser ali a pena que ele vai aplicar. Só que ele tem que seguir algo que já está estabelecido em lei. Porque todo crime já tem a pena mínima e máxima. Por exemplo, o artigo 121 do Código Penal, né? Matar alguém, pena de 6 a 20 anos, né? Para homicídio simples e de 12 a 20 anos para homicídio qualificado. Desculpa, até 30 anos, homicídio qualificado. Então, já tem ali estipulado, né, a pena mínima e máxima. Por que isso? Porque é proibido aqui no Brasil as penas de caráter perpétuo, porque daí tira toda a dignidade da pessoa humana, né? Desse princípio aqui da dignidade da pessoa humana, né, nós temos o princípio da humanidade, da pena, que tem previsão em vários dispositivos constitucionais, por exemplo, lá no artigo 5º nós temos o inciso 2º, né, ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Então, independente do criminoso, da conduta criminosa que o indivíduo praticou, ele não pode ser submetido à tortura, nem a tratamento desumano. Aí você fala assim, Margarete, mas nos noticiários hoje, no sistema carcerário, a gente vê que esse princípio ele não está sendo aplicado. Então, né, em teoria, isso é proibido. O inciso 47 também do artigo 5º diz que não haverá penas de morte, né, salvo em guerra declarada, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento cruéis, justo aqui para dar esse mínimo, né, de dignidade ao indivíduo. O inciso 48 diz que a pena será cumprida em estabelecimentos distintos de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado, né? Para proteger essa dignidade aqui, né? Esse mínimo de humanização que a gente tem com o indivíduo, por exemplo, uma mulher, ela não vai ser presa junto com homens, né? Porque ela seria violentada até a morte. Então, a gente dá essa dignidade ali para o preso em virtude aqui, né, do princípio da dignidade e da humanidade da pena. Já o inciso 49, né, diz que é assegurado aos presos a integridade física e moral. Então, né, nós temos vários dispositivos constitucionais garantindo aos presos a sua dignidade, né, o princípio aqui da humanidade da pena que o direito penal ele deve seguir. Gente, espero que tenham gostado da aula de hoje. Obrigada e até a próxima aula.